com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus, ou tem na sua mente coisas espirituais. Glórias a Deus. E o texto de Lucas, capítulo de número 11, versículo 1, é o que nós vamos nos aprofundar nessa rápida mensagem nessa noite. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1. É um texto muito conhecido. Até intitulei essa mensagem de papo espiritual. Porque Jesus tem um papo espiritual ali muito interessante com os seus discípulos, né? E o papo de Jesus era sempre espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim, Lucas 11, 1. E aconteceu que Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Amém. Então aqui é um texto muito conhecido, em algumas traduções, os católicos colocavam oração do Pai Nosso, oração dominical, né, esse tipo de título em cima. E é interessante que o texto diz que Jesus estava em um certo lugar orando. Jesus estava tirando um momento de oração. E quando ele termina essa oração, um dos discípulos, o texto não diz qual, mas alguém perguntou: Senhor, será que o Senhor pode nos ensinar a orar? Assim como também João, e é claro que é João Batista, não o outro chamado discípulo amado, como João ensinou os seus discípulos. E agora Jesus ele vai ensiná-los, de certa forma, um modelo de oração. E embora o texto não mencione que certo lugar é esse, né, o texto diz certo lugar, a gente pode até deduzir que certo lugar é Betânia, porque Lucas descreve antes que Jesus tinha ido na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, e diz que esse certo lugar, o texto não diz, mas poderia ser Betânia. Por que eu digo que poderia ser Betânia? Betânia era um pequeno povoado muito pobre, a 3 quilômetros de Jerusalém. E com certeza nós vamos ver a necessidade aqui que essa oração traz sobre o mantimento cotidiano, sobre a necessidade comum, a necessidade de ser suprida. E aqui Jesus com certeza estava ainda de caminho entre Betânia e Jerusalém. E ali no meio daquele caminho, em algum momento, ele esteve orando, esteve falando com o Pai. E os seus discípulos esperaram e pediram que ele ensinasse a orar. Talvez até porque os discípulos andaram em Betânia e viram a necessidade das pessoas. E talvez até algumas pessoas perguntaram: como é que eu saio dessa situação? O que eu peço ao Pai? O que eu falo com o Pai? Né? E no decorrer desse culto, né, houve muitas introduções para essa mensagem. Né? Até quando a irmã Roberta fala da importância de termos atitude. E os discípulos agora, inclusive o nome Betânia, ele tem vários significados, um monte. Acho que é um dos lugares que tem mais significado para o nome na Bíblia, é Betânia, tem um monte. Mas um deles que chama um pouco a atenção é Casa dos Pobres. Um dos significados do nome Betânia é Casa dos Pobres. Ou seja, então, Jesus e os discípulos vinham vendo todo um contexto de necessidade, todo um contexto de pobreza. Pessoas que precisavam se aproximar do Pai, falar com o Pai e serem atendidos. Amém. E agora os discípulos perguntam: Senhor, o Senhor pode nos ensinar a orar? Acho que até hoje tem gente que deveria pedir isso, né? A gente vê uns programas de televisão esquisitos, o pessoal com as orações estranhas. Até hoje tem gente que não sabe orar. Mas os discípulos, eles tinham essa preocupação. Eles disseram: o Senhor pode, porque João Batista ele ensinou os seus discípulos. E João Batista era extraordinário, também era mestre, também tinha os seus discípulos. E o texto bíblico vai dizer que em algum momento João Batista se preocupou com essa questão de ensinar os discípulos a orar, ensinar os discípulos a falar com Deus. E sabendo disso, algum discípulo pergunta: o Senhor pode também nos ensinar? E alguns historiadores dizem que esse discípulo seria André, que era também discípulo do próprio João Batista. E diz: João Batista já nos ensinou, o Senhor pode também continuar dando esse ensinamento acerca de oração? Mas isso não é
o mais importante, né? Saber quem fez essa pergunta. Mas aí no versículo 2, Jesus começa a ensinar. E é interessante que Jesus foi aproximadamente umas 12 vezes em Betânia. Jesus conhecia muito bem aquele povoado. Os discípulos já estavam acostumados com a necessidade que as pessoas tinham ali. E agora Jesus aproveita esse ensejo e Jesus diz, ó, quando orares, vocês dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Jesus começa dizendo, ó, o nome do Senhor, ele é santo. Há uma necessidade que reconhecemos esse Deus como santo. Esse Deus que é grandioso, esse Deus que é único Deus. Porque a gente sabe que no momento de escassez, as pessoas elas tendem a alcançar ou se aproximar daquilo que lhe traz algum conforto. E era propício, era simples para o povo, às vezes até aderir a alguma idolatria por alcançar algum benefício próprio, por alcançar uma remediação para o seu sofrimento. Isso seria até comum entre eles. Então Jesus já começa dizendo, ó, o Senhor é santo, o nome do Senhor é santo. Ele precisa ser santificado, vocês precisam reconhecer que Deus é santo. E ele continua dizendo, venha o teu reino. E é interessante que Jesus agora estava implantando o reino. João Batista anunciou, esse João Batista citado aqui, ele anunciou, ele vem dizendo, ó, é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus, arrependam-se e crede, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava uma mensagem de arrependimento e de anúncio do reino de Deus. Amém. Mas agora Jesus, ele está dizendo, ó, então chama o reino porque ele veio. Continua chamando porque ele está aqui. Continua chamando porque ele está vindo, ele está muito próximo e ele é chegado. Glória a Deus. Então continua chamando esse reino. E Jesus começa a implantar esse reino. E eu creio, permita-me conjecturar, que Jesus falava, ó, essas pessoas estão aqui, elas não vivem o reino ainda. Nós andamos no meio desse povoado e essas pessoas estão sofrendo porque elas ainda não vivem o reino, mas o reino é chegado. E venha, então venha o reino. Tem gente chamando o reino até hoje, mas ele já vem. Há mais de 2000 anos que ele veio. E tem gente que fala assim, ó, nós precisamos ir fazer uma campanha tal para conhecermos o reino de Deus. Precisamos que o Senhor nos alcance para conhecer o reino de Deus. Não, o Senhor já nos alcançou. Amém. O reino já chegou e já foi implantado. Amém. E ele diz ainda, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, uma linguagem mais tradicional, né? O pão cotidiano nos dá a cada dia. Porque era uma necessidade real e imediata que aquelas pessoas elas fossem supridas de pão. Que a barriga delas parasse de roncar. O pastor antes lá da capelania, ele costuma sempre dizer, em todo evento que a gente vai, em todo lugar que a gente vai, que logo que a gente chega às vezes numa casa para orar, ele pergunta, tem comida aí? Tem. Mas não é porque ele quer comer não, é para dar. Não tem não. Ele sempre conta, às vezes a gente chega em lugar, não tem comida? Ah, meio devagar. Tem gás? Ah. E o irmão vai lá, os irmãos vão lá, compram, vai no mercado, compra. O outro vai lá, pega um gás e tal, e resolve aquele problema que é de imediato. Não é para deixar para depois. Então aqui, Jesus está dizendo que nós temos que orar e pedir para que o Senhor, ele venha nos dar o pão nosso de cada dia. Amém. E ele cancela então aquela preocupação para o dia seguinte. Porque o pedido é o pão de hoje. Que amanhã o Senhor dará a resposta. Amanhã o Senhor resolverá. Amanhã o Senhor suprirá. E é interessante que a cada dia está mais difícil alcançar o pão nosso. A cada dia está mais difícil obter esse pão nosso. É verdade ou não é? As coisas estão muito mais difíceis. E aí nós reconhecemos os milagres, como a irmã Jaqueline falou aqui, num contexto de pandemia, num contexto terrível de desemprego, de tamanha escassez, o Senhor tem suprido as nossas necessidades e não nos falta nada. E damos glórias ao Senhor por isso. Pode às vezes não ter 10 reais no bolso, mas tem lá um arroz e feijão no armário. E o Senhor ele vai dando vitória. Amém. O pão nosso de cada dia está chegando. E o Senhor ensina os discípulos, pede esse pão nosso de hoje. Assim como o maná no deserto era para aquele dia, e não era precisava aguardar, porque o Senhor ia suprir no dia seguinte, assim nos dá hoje. Amém. E é interessante que ele dá uma continuidade, dizendo, perdoa as nossas dívidas, como também o quê?
o Senhor nos perdoou. Perdoa a nossa dívida. Porque parece que hoje em dia se criou uma teologia muito estranha, né? Que parece que Deus está sempre devendo a gente. Você vê as pessoas pregando e o camarada está falando que Deus tem que te dar, Deus tem que fazer, Deus tem isso, Deus tem aquilo outro. Parece que Deus está me devendo, mas Deus não me deve nada. Mas eu e você somos sempre devedores, devemos o amor. Cristo vai nos dizer, e Paulo depois vai reafirmar, que nós estamos sempre devendo amor. Há sempre uma necessidade de amarmos mais o próximo. Há sempre uma necessidade de entendermos mais a dificuldade do outro e poder ajudar o outro. Estamos sempre devendo. Estamos sempre em dívida. Mas o Senhor perdoou a nossa dívida. E ainda o perdão maior da dívida viria depois, quando Cristo se entregaria na cruz do Calvário para que toda a nossa dívida ela fosse paga de uma única vez. E não necessitar de nenhuma campanha, de nenhum movimento, de nada, porque a dívida foi paga de uma só vez. Glória a Deus. Mas Jesus diz, mas se vocês não entendem a extensão do perdão, por que vocês vão pedir que o Senhor perdoe vocês? Então, se vocês entendem que o Senhor já perdoa, então perdoem também. Tem gente que deve a vocês, então é necessário que vocês possam perdoar. E eu fico imaginando os discípulos que eram todos trabalhadores. Até Judas, que era olhudo, Judas também era trabalhador. Todo mundo trabalhava. Então, com certeza, algumas dívidas ficaram para trás. Quando esses homens agora largam tudo e passam a servir a Jesus Cristo. Eu fico imaginando Mateus, né? Trabalhava na recebedoria, né? Quantas pessoas ficaram devendo quando Mateus larga aquilo tudo e vai seguir a Jesus. E agora imagina se aqueles discípulos parassem para se preocupar com quem devia a eles. Fala, Senhor, peraí, a gente vai ter que dar uma passada. Está indo para onde, Jerusalém? Né? Vamos cortar um caminho que a gente vai ter que ir lá em Cafarnaum, porque tem um cara que está me devendo lá. Senhor, tem como a gente dar uma idazinha em Betesda essa semana? Porque tem um camarada que me deve lá. Então a preocupação agora não era mais essa, mas havia uma preocupação em perdoar as pessoas. Amém. Em apagar as dívidas, em deixar para lá, para que seguissem em frente. E a gente só pode seguir em frente quando a gente perdoa. É verdade ou não é? É verdade. E sexta, né, Livinho? Sexta-feira eu estava assistindo um seriado antigo com o Livinho. Ele vinha. Sexta? Foi sexta. Desaparecidos. Aí assisti um pouquinho de Cold Case, né, Arquivo Morto, e depois um pouquinho de Desaparecido. E eu falava, Livinho, eu gosto muito desse seriado antigo. Foi uma alegria para mim assistir com ela, né? Porque a gente vai vendo que a gente está ficando velho, mas o Senhor está tendo misericórdia da gente. Né? E ela é muito esperta, ela pega as coisas muito rápido, e a gente ficava assistindo ali junto. E eu me lembrei, né, que um dia assistindo aquele mesmo seriado, 6 anos depois que a mãe de Flavinho foi embora, ela um dia foi lá e me pediu perdão, 6 anos depois. Eu estava assistindo aquele seriado, foi coincidência. E aí minha mãe me chamou, eu fui lá na varanda, e ela falou o seguinte, pediu perdão por todo o transtorno, e eu falei, gente, eu já te perdoei há muito tempo. Porque se eu não te perdoo, eu não sigo em frente. A gente só segue em frente se a gente perdoar. Então eu te perdoei há 6 anos atrás. Vai com Deus, vai, não peque mais, Deus te abençoe. Se Jesus me perdoou, sendo eu pecador, porque eu não perdoarei alguém? É verdade. Vai. E ela seguiu a vida dela, segue a vida dela até hoje, o Senhor restituiu a minha. Né? Prova disso é o Guilherme aí. Prova disso foi alguns anos depois estar vendo o mesmo seriado com uma filha de 9 anos. Porque Deus restitui. Deus restitui. 10, né? 10, eu perdi até a conta, 10. Então, prova disso, irmão. Mas se eu não perdoo, se eu fico lamentando aquela situação, eu poderia ter tido a minha vida totalmente presa, parada, amarga. Por isso era necessário perdoar. E Jesus lembra a eles que era uma necessidade perdoar para seguir em frente. Por mais que algumas pessoas achem que essa oração é uma coisa para a gente ficar repetindo, né? Igual um mantra budista. Não! Aqui é para que a gente entenda o modelo do ensinamento profundo de Jesus. Com certeza. E ele dá uma continuidade ainda dizendo, e versículo de número 4, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que não deve, e não nos deixa cair em tentação. Não nos deixa, falando com quem? Falando com o Senhor.
A gente escuta aí pessoas falando, não, porque o diabo me tentou, porque Satanás me tentou, aí eu caí, eu passei por isso, foi uma rasteira do diabo, e não sei o que, um monte de papo furado, irmão. O diabo não tenta ninguém, o diabo não é um seco, chifre que fica espetando ninguém. Isso está aqui, ó, na mente das pessoas. O maior adversário que eu e você temos é o nosso eu. O maior adversário que eu e você temos é o que está dentro de nós, a nossa natureza humana. Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8,5, quando a natureza humana ela encontra espaço no meu ser, eu começo a cometer erros. Aleluia. E é interessante que ele diz, ó, então você pensa que o Senhor faz de você aquilo que você não resiste. E tem gente que é o contrário, né? Camarada se acha super crente. Eu já vi os caras falar assim, essa semana eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu fui no monte que, ó, qualquer coisa eu vou aguentar, eu vou resistir. Aí de repente vem uma tentaçãozinha, pum, capota. Porque o cara acha que ele está muito forte, muito cheio de Deus. E na verdade o cara está vazio, que ele está cheio dele e não de Deus. Mas agora Jesus falou a vocês, então pede o Senhor para afastar de vocês aquele mal que vocês não vão suportar. Aquela carga que é pesada demais. E aqui não é algo de um ser com os espeto na mão tentando ninguém. Mas Jesus falou, ó, tem coisas que a carne de vocês vai tender para aquilo ali. Então você peça o Senhor para livrar aquilo de você. Afasta aquilo, bota para longe. É isso que Jesus está dizendo. Ele dá continuidade. E eu acho muito interessante ver, a partir do versículo 9, a gente vai ver o que algumas traduções, do versículo 5, desculpa, chamam de a parábola do amigo importuno. Aí, Nivinha, como é que a gente traduz isso hoje, né? O amigo importuno é o amigo sem noção. É o amigo sem noção. Jesus vai dizer uma parábola para clarear esse ensinamento. O Hugo falava assim, às vezes eu não entendo nada. Né? Às vezes fala as coisas na igreja eu não entendo. Mas a criança não entende porque não presta atenção. Porque Jesus clareava as coisas. E ele simplificava ao máximo. E Jesus ainda dentro desse mesmo estudo, ele fala, vou clarear mais um pouquinho para você. Eu vou simplificar mais um pouquinho. E Jesus clareia. E o versículo de número 5, capítulo 11 ainda. Lucas capítulo 11. Do versículo 5 ao versículo 9. Glórias a Deus. Eu vou ler na linguagem de hoje para clarear mais. Para o entender melhor também. Mas você vai acompanhando aí que você já vai decifrando os versículos, você vai ficar ainda mais esperto. Lucas capítulo 11, verso 5 diz assim, então Jesus disse a seus discípulos, imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite. Ele diga, amigo, me empresta 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro, ei, não me amole, não me perturbe, a porta já está trancada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Verso 8. Jesus disse, eu afirmo a vocês que pode ser que ele não levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Amém. Verso 10, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Como a Roberta falou aqui. Amém. Glória a Deus. Foi o que a irmã Roberta falou aqui. Jesus agora ensina os discípulos a orar. Mas só orar não resolve. É necessário atitude. Eu falo com o Pai, eu digo o que eu preciso e agora eu vou atrás. Eu vou à luta e as portas vão sendo abertas. E enquanto eu não recebo, eu continuo pedindo para o Senhor me abençoar. Senhor me ajuda, Senhor me dá sabedoria, Senhor abre essa porta. E ele ensina isso aos discípulos. Porque haveria para os discípulos, como pode haver para mim e você, um momento de desânimo. Não é, irmã Tiana? Às vezes o desânimo vem um abatimento, a gente fica assim meio, será? Eu não sei. Às vezes você vai fazer um orçamento de uma coisa que você precisa muito,
e você vê que não bate com a sua realidade financeira hoje, você fala, Senhor, eu acho que não dá, e aquilo abate. Mas o Senhor está dizendo, mas não desiste, continua pedindo, continua batendo na porta que ela vai se abrir, continua procurando porque você vai achar. Glórias a Deus. E eu tenho pedido muito ao Senhor para que me dê sabedoria, eu tenho lido muito, eu tenho estudado muitas coisas, e às vezes as coisas vão abrindo na minha mente e eu falo, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não parei para pensar nisso antes? Mas eu estou buscando mais agora. Amém. Eu estou procurando mais agora. Amém. Mas isso está aqui já, o Senhor já disse para procurar há muito tempo. E a gente precisa procurar mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa às vezes até pedir mais, porque o Senhor Ele vai abençoar. Amém. Glórias a Deus. Tem que ser às vezes como criança, né? Aquela coisa que Lívia gosta do Leandro Borges, né? Deus e eu. A parte que eu mais gosto é quando ele fala assim, eu vou fazer igual criança mimada, eu vou falar papai me dá. Eu gosto porque é interessante que ele exemplifica aquilo ali. Às vezes a gente tem que falar, Senhor, me dá, por favor, porque eu não sei esperar, eu preciso que o Senhor ajude até nesse momento para que eu saiba esperar, porque a gente quer tudo para ontem. Né? É a época do TikTok, é a geração TikTok agora essas crianças. Né? Vídeos são fração de segundo, acabou um vídeo, já está vendo outro, e 10 minutos viram 100 vídeos, porque é tudo muito rápido. E como eles vão saber esperar se a gente não souber ensinar? Se a gente mesmo não tiver paciência para esperar e sabedoria para ensinar, que tudo tem o seu tempo. Como eles, geração TikTok, vão aprender? E aí, para encerrar, Jesus vai dizer no verso de número 13, e é lindo, eu vou ler ainda a sequência, depois eu vou parar no 13, a gente leu até o 12, até o 10, verso 11, eu vou ler na linguagem tradicional. Qual dentre vós, o pai, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou peixe, e lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus está dizendo aí, qual pai, qual aí? O filho vai pedir uma coisa e o pai vai dar uma coisa ruim. Isso não vai acontecer. O pai, por mais que não seja bom, ele vai tentar dar coisas boas. Né? Há pouco tempo eu vi uma postagem de um camarada no Facebook todo enrolado, mas ele falava com o amor danado do filho dele e falava do carinho que ele tinha pelo filho dele. O camarada todo enrolado, mas ele tinha o quê? Amor em dar para o filho dele coisas boas. E aí no verso de número 13, e esse é interessante falar que Flavinho tinha um mistério aí no verso 13. O verso 13 diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a primeira parte aí, Jesus está dizendo a vocês são maus. Não tem gente boazinha. E às vezes a gente acha que é muito bonzinho, né? Todo mundo é muito bonzinho, todo mundo. A gente viu um escuta aí hoje aqui, camarada, Senhor, porque eu fiz isso, eu jejuei, eu orei, eu fui no monte, e não sei o que, parece que todo mundo é muito bonzinho. Mas não, nós somos maus, fazemos coisas más, somos cidadãos que muitas das vezes não fazemos aquilo que a Bíblia nos orienta, mas mesmo assim, o Senhor dá coisas boas. E ele diz, se vocês são maus, te dão coisa boa para os filhos, como é que o Senhor nosso Deus não vai dar? E aí vem o mistério aí. Eu já li isso, irmão, 100 milhões de vezes, e eu nunca me atentei para isso, a não ser domingo passado, quando a gente não veio, com muitas dores nas pernas, estava lendo esse texto, e aí eu me atentei. E hoje eu pesquisei um pouquinho, eu tive que recorrer até à Bíblia no grego, aquele grego arcaico, para eu poder entender esse negócio. Eu não sei se isso chamou a atenção, irmão, Mantiano. Diz assim, mas o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem ele pedir. Não está estranho esse negócio? Esse negócio parece que não está encaixando aqui no contexto. Primeiro, porque Jesus não fala aqui, Espírito Santo, Jesus vai mencionar um Consolador lá na frente. Quando ele vai dizer, eu vou, Pai, e vos enviarei um Consolador. Lá na frente. Agora aqui, parece que isso está desconexo, né? Espírito Santo, o que seria Espírito Santo? Aí, a gente for numa vigília aí, né? O povo do Repré,
Luana vai querer censurar isso, não posso falar isso. Se a gente for numa vigília e o povo do Replé fala, não, aqui Jesus está dizendo, se você buscar um revestimento de poder, o poder vai vir e tal, e labachura e cantinebra e tal. Não é isso. Não é isso. Porque aqui eu fui recorrer ao texto, baixei até uma Bíblia aqui em grego, e eu estava vendo que essa expressão aqui, irmã Roberta, esse pedaço aqui de espírito, ele pode significar um monte de coisas, muitas coisas. Sopro, vento, um monte de coisas. E uma que eu achei interessante, e eu estava observando, deixa eu abrir aqui de novo, que a memória já não é mais a mesma. A memória já como diz o outro, a memória já está um pouco gasta, né? Mas o interessante é que nesse trecho, quando Jesus fala sobre esse texto aqui, nada é de Espírito Santo, de revestimento de poder. A expressão não é essa, não é isso que Jesus está ensinando nesse texto aqui. Quando Jesus fala essa expressão, a expressão que Jesus quer ensinar aqui é sobre uma mente espiritual. Jesus está dizendo aqui que havia uma necessidade deles pedirem maior entendimento sobre as coisas do Espírito. Buscasse uma mente santa, uma mente espiritual. E se eles pedissem isso, o Senhor daria. É isso que ele está ensinando aqui. E aí, até a expressão é muito complexa, né? A expressão é difícil, o termo é até difícil de pronunciar. Mas a raiz dessa palavra, eu coloquei aqui, ela seria aqui algo que Jesus está falando sobre um sopro do Espírito na sua mente. Algo que vai dentro da sua mente trazer um esclarecimento espiritual. É disso que Jesus está falando. Então ele está dizendo, quem pedir uma mente espiritual vai receber. Quem pedir para entender a natureza de Deus vai entender. Porque quem quiser continuar na natureza humana, fica só dentro dessa natureza humana. Como Paulo vai falar em Romanos 8, versículo 5. Vai ficar dentro de um entendimento humano. Mas Jesus está dizendo aqui, vocês podem pedir ao Pai um entendimento espiritual. E Ele vai dar. Vocês podem pedir ao Pai uma mente espiritual. E Ele vai dar. Glória a Deus. E hoje, só com uma mente espiritual para sobreviver. Aleluia. Vou parar até de ver jornal. Eu liguei um pouquinho de jornal que eu vi essa semana, uma coisinha, minutos de jornal. Foram 3 jovens trabalhando, foram assassinados. 3 jovens, uma trabalhando na farmácia, assassinada, uma outra vindo trabalho no ponto de ônibus, assassinada, uma outra. Em poucos minutos. Eu falei, gente, eu vou parar de ver notícias. Porque é só desgraça. Então o mundo está assim. A natureza humana. É a natureza humana. Mas eu e você buscamos a natureza do Espírito. Glória a Deus. Eu e você buscamos a natureza espiritual. Aleluia. Eu e você buscamos a mente do Espírito. Glórias a Deus. E quando buscamos, encontramos. Amém? Eu agradeço a Deus.